Fala pessoal, algumas horas atrás eu propus esse experimento baseado nesse vídeo, que é justamente sobre o paralaxe da Lua em relação às estrelas de fundo. Agora eu gravei um vídeo e usei dois casos de referência. O primeiro é com um fundo fixo, por estabilização de câmera. Se a gente deixar o fundo fixo enquanto a câmera se move, a gente observa apenas o movimento da bolinha. Agora, quando a gente fixa a câmera na bolinha, apenas o fundo se move. Ok? Esse é um exemplo de paralaxe. Como mostrado no vídeo, se dois observadores observam a Lua ao mesmo tempo e ela está consideravelmente próxima desses observadores, no pior dos casos, as duas localizações diferentes veriam a Lua com constelações diferentes de fundo, ok? Como é demonstrado no segundo caso, onde a esfera você está com a visão concentrada ali na Lua, no caso a esfera, e você observaria o fundo mudar de acordo com a sua posição. Agora, como também mostrado no vídeo aí, se a distância entre os dois observadores, no caso a distância da Terra até a Lua, for muito grande, for muito maior do que a distância entre os próprios observadores, a mudança vai ser muito pequena, vai ser só de alguns graus, ou de décimo de grau, de milésimo de grau, dependendo do quão distante realmente esteja. Uma coisa que o planetista precisa parar de fazer é pensar sempre na situação binária, cara. A situação binária é o seguinte, você pensa em duas situações que se autoanulam, No caso aí, você invalida qualquer investigação sobre o assunto e apenas larga, Larga qualquer possibilidade de investigar com todas as mãos. Mas e aí, se estiver a Lua distante com as estrelas distantes, e a Lua próxima com as estrelas próximas, tipo a Lua do lado da estrela, se realmente existir um dome e tudo mais, vai dar na mesma. Tá certo, vai dar na mesma, Agora você não pode deixar de fazer o experimento justamente porque numa dessas hipóteses dá na mesma, Porque se esse movimento existir, significa que a Lua e as estrelas não estão no mesmo plano, esteja esse plano distante ou próximo. Agora é necessário fazer o experimento, Não adianta só falar, mas se for isso, se for aquilo, vai dar na mesma, pronto, não vai. Não adianta fazer isso, Tem que fazer o experimento para você ver qual dessas vertentes de pensamento, qual dessas hipóteses realmente se cumpre, Qual dessas premissas realmente se cumpre. O que eu acho legal agora é que o próprio carinha mandou o material para fazer esse experimento, Em péssima qualidade, mas mandou o material. Olhando com atenção, dá pra ver que ele escolheu duas cidades aí bem interessantes, Olhando aí, são duas localizações, uma no Brasil, na Bahia, e outra na África, a uma distância de umas 5 horas, o que dá mais ou menos uns 8.330 km, na base de uns 8.300 km uma da outra, ok? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai sobrepor as duas imagens usando as próprias estrelas de referências pelo usuário ali. Então a partir daí deve ser visível, Se houver alguma diferença de paralaxe da Lua para as estrelas, deve ser visível nessa sobreposição. A gente vai notar uma diferença de posição entre as duas imagens. E é o que a gente nota aqui. A mudança de posição já é notável, mas a gente precisa de uma régua para saber o quanto que vale essa mudança de posição em graus, A minha ideia aqui foi utilizar a distância entre duas estrelas, Uma distância que já é conhecida. Como na imagem que ele mandou não dá para ler o nome de nenhuma estrela, eu fui no Heavens Above, pedi para gerar um mapa do céu na dada hora, e comparei, sobrepus as duas imagens. É claro que por serem projeções diferentes, as únicas estrelas que batem 100% são as que estão no centro da imagem. Claro, isso não impede a gente de notar que essas duas estrelas à direita da imagem são, na verdade, a cabeça dos dois gêmeos da constelação de Gêmeos. Buscando numa carta astronômica o nome dessas duas estrelas, a gente observa que essas duas estrelas são Pollux e Castor. A partir daqui não é muito difícil encontrar a distância angular entre essas duas estrelas. Na verdade, esses valores já são tabelados há séculos. Então a distância que a gente está procurando é 4 graus, 30 minutos de arco, 18 segundos de arco, que traduz para 4,575 graus. A partir daqui a gente só precisa aumentar o zoom da nossa imagem de fonte, no máximo, e tirar a distância em pixels entre as duas estrelas Pollux e Castor e comparar com o deslocamento da Lua. Já que estando no mesmo nível de zoom, cada pixel equivale mais ou menos a uma certa fração de grau no céu. Como é possível ver, eu tirei os tamanhos e o deslocamento entre os círculos que envoltam a Lua na simulação do Stellarium. Como vocês podem ver, o paralaxe calculado é de cerca de 1,64 graus,
enquanto que a distância de base que a gente está usando no nosso triângulo é de 8.330 km, o que nos rende uma distância de 291.296 km até a Lua. E aqueles que estão familiares com o modelo do globo vão perceber que o valor do nosso experimento aqui é bem próximo do valor cientificamente aceito de 384.400 km, o valor médio da distância até a Lua. É claro, né, que se os prints que nós usamos não estivessem completamente comprimidos e corroídos, a gente poderia obter um resultado bem mais preciso. Mas fica aí esse vídeo para contar, tá?